Meu nome é José Macário Filho, nascido no dia 10/2/de 1943, aqui em Arapiraca, aqui, bairro Cavaco. Conheci uma parte da minha mãe, era Francisco, agora o nome verdadeiro só era Francisco Criança, conhecido. E a outra, Dominga Maria da Conceição, a avó, pai da minha mãe. O meu pai era José Lima dos Santos e Josefa Maria do Santo também. Os meus avós, eu não conheci não. O meu avô, José Macário do Santo, numa seca aqui em Arapiraca, ele saiu trabalhar. Aí chegou em Anadia, lá no lugarzinho lá, aí se arranjou-se, vamos um servicinho. E aqui sempre tinha os verão, né? Era pesado. Aí ele foi para lá. Para lá ficou trabalhando para aceitar, aí encontrou a minha avó, que é a minha avó. Aí lá se casou. O meu avô se casou-se lá. Aí pronto, aí teve uma família, 7 filhos. Mas o meu pai, quando nasceu, foi o derradeiro, com 9 meses perdeu a mãe. Não sei se foi de problema de resguardo, não sei. Eu sei que ele disse e não alcançou a mãe. A irmã mais velha foi quem tomou conta, Maria Lima. Aí depois que ele morreu, ele passou um tempo. Aí meu pai chegou aqui na data que nós estamos passando, em 1944. Eles chegaram aqui. O meu pai, o meu avô era daqui, foi para lá e casou. Aí quando casou veio para aqui, trouxe a minha mãe, minha avó, e vieram morar aqui. Meu pai tinha 16 anos. Meu pai, José Macário de Lima, e minha mãe, Josefa Maria de Lima. Ele era o primo legítimo dos dois, meu pai e minha mãe, era prima. Tinha um tio da gente, o Antônio de Lima, que era irmão do meu pai. Aí ele era um cara mais entendido, mais velho da família. Aí veio por aqui, se agradou desse terreno e chamou o pai e compraram esse terreno. Aí vieram morar aqui. Aí veio a família toda, o avô e os 7 irmãos, 7 irmãos do pai. Aqui se localizaram tudo. Chegaram aqui e começaram a casar. O primeiro era Antônio Lima, a mulher era Tereza Procópio, não sei de quê, esse, né? O outro era José Emílio, casado com Dona Breve, o nome Missia, Breve Missia. O outro era finado Gervasso e Maria Vitura. Aí tinha a tia Tisabé, casou com os Ventura aqui, José Vitura. A Tizefa casou com Pedro Alexandre. E a minha mais velha, e que nós conhecemos por vó, não casou, morreu solteira. Eu e 7 irmãos. O mais velho era Rosa Macário de Lima, a segunda Maria Lima, a terceira Noemi de Oliveira Lima, o outro era Olivo de Oliveira Lima, a outra Josefa de Oliveira Lima, Nestor Macário e a outra Severina. Esses eram nossos irmãos. Todos, era 3, nós só era 3 homens. E então tinha os vizinhos, né? A gente vivia aqui naquela harmonia, né? Aqui nós tinha muitas qualidades, né? As meninas faziam roda, tinha aqueles casamentos, tinham umas cantigas, tinha umas coisas, tudo o cara fazia. Tinha uma brincadeira que era uma trave, para você correr atrás do outro, ou prender aquele outro, e muitas coisas tinha. Pinhão era a coisa mais duvidada do mundo, era pinhão. Pinhão era lutado, no tempo de pinhão, onde você passava o terreno estava cheio. Tinha gente que não sabia fazer, comprava o pinhão e o cordão. Era assim. Tinha cabra bunda de pinhão que lascava os pinhão dos outros. Iam jogar, uns 5 pessoas ali jogando. Aí, pronto, o que errasse, deitava o pinhão, para os outros jogar em cima. E tinha a cabra do pinhão feito, que lascava o meu pinhão ou do outro, quando pegava certo. E eu cabia chorar. A badeira que o povo gostava era goiabeira, porque eles zoavam, sabe? Mas era mais mole. Agora, o pinhão mais duro era o pau-ferro. Era mesmo o aço. Era assim.
Aí depois a chimbra, mesmo jeito. E acaba que trocava a tapa quando perdia da chimbra. Fazia uns buracos ali, a coisa. E isso era as brincadeiras daquele tempo. Como nasceu Arapiraca? Que agora eu vou falar como ela chegou a nascer. Chegou um forasteiro, Mané André, lá em Anadia, onde o meu pai nasceu. Para ser a coisa certa, né? Lá o lugar. Agora, meu pai nasceu num lugar chamado Mundé, e esse homem foi morar lá, veio de fora, e foi morar no Puba, vizinho assim, colado. Aí de lá ele começou a trabalhar, disse que era um cara bem trabalhador, fazia as coisas certas e foi melhorando de vida. Aí comprou uma vaquinha para dar o leite aos meninos e então ajudar alguma pessoa. E aquilo foi melhorando, o povo diz, foi melhorando e ele já tinha umas reizinhas, umas 10 ou 12 reis. Mas o inverno daquele tempo era muito pesado. Aí ele, as gado para se deitar, às vezes nem se deitava, era tudo lama. Aí o cara mais sabido, aí ele pensou, falou com a mulher, mulher, eu vou dar uma viagem aqui pro sertão, para ver se eu acho um lugarzinho, para no inverno pesado eu levar os bichinhos, eles não passar sufoco. Quando o verão pegar, que lá é quente, eu trago eles para cá. Isso ficou dessa tragédia. Nessa tragédia, eles chamou o colega, aí mandou a mulher fazer a boia. A boia quer dizer que é a comida, né? A mulher fez a boia, o outro colega fez lá, aí arrumaram uma marmita que era de fazer o café. Aí a mulher pegou um pedaço de bacalhau, um pedaço de charque, um figo da Alemanha, a farinha, umas verduras, umas coisas, aí botaram. Onde ele chegava, eles faziam o café. E aí a chaleria, o café e o açúcar. Aí vinha. Saíram de lá 5 horas da manhã. Eles não conheciam, era tudo mata. Nesse tempo até era Arapiraca, eu acho que ainda era da Badia, do Limoeiro. Depois o Limoeiro passou, pertenceu a Limoeiro, a nossa Arapiraca. Aí começou a luta. Quando ele chegou, naquele tempo, aí a gente diz assim, para acertar, que o povo tinha medo da seca. Mas quando eles chegaram ali, a igreja velha, sabe ali? De frente à igreja, não vai e desce para outro cruzeiro assim? A Casa Lima era ali. Aí tinha aquela lagoa ali e um pé de pau ali. Foi os homens que vinham de lá, aí perguntaram ali. Aí ele ficou observando ali. Observando. Aí um foi cuidar dos cavalos, o outro foi arrumou uns garranchinhos, fez o café e foram comer o café. Aí se deitaram no mesmo pé de pau. Armaram a rede, aí tudo preparado, né? Aí foram dormir. Lá acabaram de tomar o café. Viajaram para cá, para o sertão. 5 horas saíram de lá. Aí tocaram para o sertão. Quando deu 5 horas da tarde, chegou lá no lugarejo. Esse lugarejo parece que já era o nome, Cacimbinha. Aí que é vizinho do Riacho aí. Aí eles lá perguntaram debaixo do pé de pau. Depois de manhã não tinha vexame, aí ficaram, ajeitaram o cafezinho de novo. Aí foram andar para ver, que eles se encontravam alguma coisinha para ver se dava para eles. Aí procurou um, procurou outro, aí depois se agradou de um pedaço de terra. Aí lá comprou, ajeitou, mas não estava com dinheiro. Aí falou com os homens, disse, a terra está comprada. Agora, eu vou viajar de volta para Anadia, eu só venho aqui daqui a 15 dias para pagar o dinheiro e nós passar os documentos. Aí partiram do outro dia e foram-se embora. Voltaram no mesmo pé de pau, pararam. Onde já tinha ido aqui. Aí pararam, dormiram, fizeram a mesma coisa. Nessa viagem de lá para cá, de lá para cá, ele se agradou do lugar. E viu a lagoa ali, que é aquela... Onde é ali o Sacicuia, né? Aquela coisa ali. Aí ele viu aquilo, que isso aqui dá. Essa mulher vir para aqui e vem. Ela gosta. Tem água aqui por todo canto. Aí ele chegou, né? Tem uns tempos, aí foi, mulher, nós estamos dormindo num canto que eu estou gostando demais. Se você quisesse ir lá,
E você gostasse, só ia ver se nós ficava lá, que é melhor do que aqui. A mulher disse, tá certo. Aí depois ele trouxe a mulher se agradou e eles vieram morar no Pé de Pau. Foi onde começou a feira da Arapiraca, nesse Pé de Pau. Ele era um cara vivo, tinha essa cimentezinha de madeira, e veio, chegou lá, vendeu os terrenos, as coisinhas, e aqui também comprava qualquer coisa, né? Aí veio, a mulher gostou, ele passou o dia, depois descobriu uma pessoa, que era Kiko lá, uma casa perdida, né? Kiko lá, uma casa perdida. Aí eles se encontrou e se agradou dali, ou compraram ou se apossaram. Naquele tempo ninguém sabe, né? Aí ele veio, aí começaram, fez uma casinha, daquela casinha, o Pé de Pau encostado. Que no retrato, pode olhar da Arapiraca, tem uma igrejinha, da igreja velha para cá, desse lado. Uma casinha com uma igrejinha com 2 portas. Aí lá ficaram ali, a mulher veio, gostaram e começou. Ele, um cara vivo, começou a achar colega. Aí inventaram de matar um bodinho no Pé de Pau. Aí mataram aquele bodinho, foram ajeitando. Umas pessoas veio, o bodinho primeiro vendeu umas partes e outra comeu. E foi aumentando e o povo foi se agradando e foi chegando. Depois teve que matar 2 bodes. Já estava maiorzinho. Bodinho pendurado. Aí isso aí começou. Aí depois ele não tinha muita usura, aí falava, aqueles vizinhos que estavam ali, quem tiver lá uma coisinha, traga aqui para vender. Um feijão, uma galinha, um porquinho. E nós vamos aqui, cada um compra o outro. Aí disse a feira da Arapiraca, foi-se embora. Tinha areia de tijolo, tudo. Aí começou ali, né? Aí depois ele já, aqui perfumado, começou um lugar que Deus abençoou, que ele disse, Nossa Senhora abençoou. Aí começou a embalar. E o povo de fora gostando, vamos pro Pé de Pau, comprar a casa ou comprar uma coisa. Chega lá, já tinha de tudo. Aí foi aumentando. Aí disse, depois, já estava uma vilazinha bonitinha, chegou um primo de Mané André. Aí veio para aqui, era cara sabido, veio morar. Aí a cidade começou bonitada e Limoeiro não queria que Arapiraca passasse para a cidade, que era o lucro de lá, que ainda hoje, você sabe como é Limoeiro, né? Mas o cara era sabido, partiu para Maceió e ajeitaram e passaram Arapiraca para a cidade. Aí começou o embalo. Aí foi-se embora. Aí aqui no nosso cavaco, começou os caras a casar com um outro, aí começou a misturar. Aí foi quando veio Gelusso. Dessa parte aqui, era o pai, o avô do Né Anjo. Aí começou a vir para aqui, aí o outro veio para aqui lá, o outro veio dali para lá e começou o cavaco crescer. Aí hoje está esse cavacão aí na frente. Aqui teve um motorzinho, assim ajeitaram e compraram o motor. Mas depois Valdomiro Barbosa fez um motorzão que a energia foi dele muito tempo, aí ficou. Agora, que era só à noite. De dia não tinha energia, não. Agora a nossa aqui era só até 10 horas da noite. Era só para você ajeitar. No tempo do fumo, ia até 11 horas. Quem não terminou, vou terminar, mas 11 horas só apagava. Para ter canto dormir. Você não usava um candeeiro. Aí foi aparecendo aquela maquinazinha que dá ar, que tem uma camisinha, aí ela fica clara. E aí foi ajeitando, cada um fazia um modelo lá, né? E o candeeiro, que nem diz a coisa, a gente fazia de qualquer jeito. Teve um cordão, furava um buraco numa coisa e fazia uma luzinha. Agora nos tanques, dos barreiros. Meu pai mesmo tinha, cada um tinha que ser o barreiro. Nesse tempo aqui, esses caras que eu disse, cada um tinha o seu terreno, cada um tinha o seu barreirinho. Depois foi que surgiu a cacimba. Mas a primeira cacimba que o meu pai cavou, deu funda e sargada. Nesse lugar da gente aqui, até 100 palmas era sargada. Meu pai cavou, mas era só para outro gasto, para outras coisas. A doce era da cidade aí, onde cavava com 40 palmos, 50, a água estava boa. Quando não tinha o tanque, bebia do tanque. O tanque você
tinha o seu terreno, tinha a correnteza, você fazia um buraco com o que você pudesse fazer, o tamanho. Tinha gente que era mais pobre, mais rico, fazia grande, e o pobre fazia mais pequeno. Agora era assim, você cavava aquele barro, mole, e ia botando, fazendo paredão, né? Ali. Ia fazendo. Tinha buraco que tinha 20 palmos. Agora é largo. Nessa casa aqui assim. Aí quando via as trovoadas, enchia e sangrava. Aí no outro dia nós já ia buscar água para beber. Ali aquela água barrenta, tinha sapo, tinha argia, tinha tudo dentro. Ficava com água e trazia para casa. Era aquela festa, todo mundo aqui. Depois surgiu na canafista uma cacimba. Da Arapiraca já tinha muitos cantos por aí, já tinha, os povos já tinham. Mas na bananeira deu uma coisa que foi um milagre de Deus. Aí os meninos ali, sabe que o menino é bola de tudo. Os meninos passaram e viram uma pocinha na cacimba, um clarinho na cacimba. Aí jogaram uma pedrinha e viram que era água. Aí correram e disseram ao pai, pai, a senhora nem sabe, aquele buraco ali do seu André, parece que tem água. Aí o vô vieram, aí quando olharam era água mesmo. Aí depois o André morava aqui na rua 30 de outubro, por ali. Aí eles foram para lá. Quando chegaram lá, aí chamaram o cara, mandaram limpar a cacimba e a cacimba começou a pular. Aí deu água, eles bateram os tijolos para os outros vizinhos e foi aumentando. Chegou um tempo, rapaz, que ela subiu na boca, em 90 palmos, ficava sangrando. Então hoje ela faz isso, né? Vou dizer aí. Aí nós íamos buscar água lá, uma carroça de burro. Era boa, não era que nem a do Rio, mas era boa, para tomar banho, para vestir, para lavar, para tudo. Aí a gente ia com um tambor de 200 litros, numa carrocinha, e uma latra, e trazia para casa. Aí naquele tempo tinha aquela jarra, os potes, a jarra, tinha a jarra que pegava 200 litros d'água, aí a água ficava ali, era mesmo a geladeira daquele tempo, era essa água, era purrão, o povo chamava jarra, ou chamava purrão. Tinha os potes maiores, os potes menores. Aí, muitas vezes eu ia, quem ia buscar água era eu da carroça. Aí tinha um tempo, tinha um Claudenor que o pai dele tinha muita terra e plantava muito fumo. Aí quando eles iam buscar a água lá, era uns 50 tambores de 200 litros, no caminhão. Aí lá levavam um negócio, uma bombinha, aí enchia aqueles tambor tudinho, e nós carregávamos da carroça, aí a cacimba descia 1 metro e pouco. Menino, quando nós acabávamos de ajeitar a carroça, a cacimba estava sangrando de novo. Aí foi o negócio melhorando. Sabe onde era a prefeitura velha aí? Na Praça Luiz Pereira. Ali tem o Correio, a antiga prefeitura e aquele colégio Hugo Lima. Ali era vizinha ali. Aí lá o prefeito comprou aquele terreno de lado e lá fez uma cacimba. E essa cacimba também deu muita água. Aí eles botaram uma bomba grande e botaram o nome de chafariz. Quem quisesse buscar a água, a senhora chega lá, acabou o bichinho. Aí ficou. Aí o povo começaram a comprar, fazer cacimba para quê? Depois o povo esqueceram até o tanque. Tinha gente que vendia. E tinha gente que tinha um tanque e cercava para o povo não carregar para não invadirem. Todo homem seca era sempre. O nosso tanque aqui, quer dizer, todo mundo secava quase. A gente ia, tirava a lama todinha, todo tempo assim perto das trovoadas, barria e deixava limpinho. Quando havia assim de outubro para novembro, aí começava as trovoadas. O tanque enchia de novo. Aí tinha inverno bom, ele não secava, mas tinha uns que em 70 mesmo foi uma seca pesada. Muitos cantos aqui não criou. Seca, sem chuva, sem nada. Entendeu? Não choveu. E tem gente que adiantou, fez alguma coisa. E teve cabo que plantou e perdeu, não deu nada. Não, quer dizer, foi porque a gente
não coisa. Mas que necessidade passou muita gente. E era assim. Porque naquele tempo tudo era mais pouco, né? Mas acontecia. O mais prevenido, aquele que tinha o seu terreno, as suas coisas, que tinha a sua mandioca, plantava o seu feijão, a fava, o milho, a farinha, desmanchava a mandioca, enchia uns depósitos de farinha. Outros não tinham depósito, faziam um caixão. Cada um se prevendia. Aqueles não era tanto, né? Mas outros que não tinham, quebrava a cabeça. Já era cavaco, eu acho. Rapaz, esse cavaco foi que inventaram. Eu acho que tinha muito cara que trabalhava com madeira, né? Nesse meio enquanto disseram, vamos ali pro cavaco. Aí eu acho que esse nome ficou assim. Esse era o cavaco. Aí começou. Depois começou a crescer. Entendeu? Foi crescendo. Que da família Cavaco, eu vou dizer a dica, era 5 famílias. A do meu pai, que era Zé Lima. Tinha aqui de frente, que era Zaquié e Alexandre. Mas aqui embaixo eram os Ventura. Mais embaixo, um tiquinho, era Zanoro. E mais embaixo, para enterrar o cavaco, tinha Manuel Félix Tertuliano. Aí essa era a família. Aí foi começando a família crescendo. Ele só tinha essas 5 casas aqui. E o resto era com rato de fumo. Estrada, nesse tempo que ele começou, não tinha. Depois foi que começaram a fazer. Tinha estrada de carro de boi. E passava aqui esse carro de boi. Mas em 47, Luiz Pereira Lima, que veio de Pernambuco, veio para aqui morar e aqui melhorou de vida e foi candidato a prefeito. Aí começou. Os caras passaram aqui, os enxadecos e as pás para fazer a estradinha. Aqui, perto aqui, não tinha cá de farinha. Tinha dos Ventura, mas eu nem alcancei. Ele era do mais velho aqui. Mas o resto era ali do Fernando, do Canaã. Agora aqui nós plantávamos a mandioca, o feijãozinho e o fumo. Sim, e às vezes o algodão. O algodão plantava dentro do fumo, né? Para não plantar o fumo só, plantava uma carreira de algodão. Aí a mandioca aqui se arrancava, levava para as casas de farinha, alugava as casas de farinha para o povo fazer a farinha. Olha, o certo aqui é cavaco. Agora escute. O povo do Neanjo, que era filho, o avô dele era daqui, a mãe dele, a avó dele, a mãe dele era filha de um homem, Zaquié Alexandre. Aí ele se casou, o pai dela se casou, o pai dele, aí era do Baixão, o pai dele chamava Antônio Anjo, casou com ela. Aí o meu pai aqui tem um terreninho aí, onde é hoje o novo sítio, que era deles aí. Eles tinham um terreno aí. Aí o pai tinha um terreno e vendeu a ele. Aí lá eles botaram, para não ficar cavaco, botaram novo sítio. E o cavaquinho quer dizer porque mais na frente tem os cavaquinhos do Alexandre. Aí botaram cavaquinho. Mas o cavaco certo é esse aqui, geral. Começa ali da linha até a Maria Nova, um riacho que tem ali, para chegar no Breu. Era o cavaco. Era essas 5 famílias que eu disse. Aí começaram a misturar. O primeiro raio daqui do cavaco foi aqui o povo dos Ventura, compraram. Aí os outros foram comprando o rainho. Aí, não, foi mais ignorado a televisão. Quem tinha uma televisão tinha que ter paciência, que o povo todo ia olhar. Mas aí o povo foi se acostumando. E foram todo mundo comprando e pronto. Aqui na televisão era um trio de gente. A gente ia para lá, às vezes assistia um programa e ia lá. Tinha tempo do Chacrinha, já tinha outro programa, começando as novelas. Era aí. Porque naquele tempo tinha a Tupi, tinha a Globo e tinha a Manchete. Já tinha isso, né? A Bandeirante. Depois aí entrou a Record. Aí foi começando as coisas. Sim, depois os Ventura aí fizeram um salãozinho lá e botaram uma escolinha, que eu não estudei. Eu fiz o primário não, fiz até a 3ª série. 1º, 2º, 3º. Aqui do cavaco mesmo, aqui. Pronto, do sinal, aqui desse lado assim. Não era na esquina, para cá da esquina, ainda tem lá, porque fizeram uma casa. Aí era uma escolinha ali, um salãozinho pequenininho. Era, desta que me ensinou, era filha do homem que morava lá, José Ventura. Chamava Maria José. Homem, palmatório e régua. Sabe o que é régua?
Se o menino conversasse, você levava uma regada. Era assim. E aí, na hora da tabuada, tinha a probatória. Aí botava ali 10, 12 meninos ali, aí ia perguntando. Se você respondesse, bem. Se não respondesse, perguntava o outro. Se o outro respondesse, perguntava o outro e ia. Aí aquele que respondia, vinha dava o bolo dos outros. E se desse devagar, a professora dava um nele. Tinha que dar o bolo para ver o estralo, né? Eu fazia tudo para não dar. Mas aqui e lá tinha que dar, que era a vez, era. E levava também. Então, se você facilitasse e conversasse, apesar que não, você levava uma regada. Ainda levei umas 3 também. Sim, outras professoras botavam os caroços de mim e mandavam o povo ajoelhar em cima. Que era para sofrer. Isso aí não cheguei não a acontecer lá nas coisas. Tinha um recreiozinho. O que você podia levar. Você podia levar de casa qualquer coisa. Era com uma frutinha, com um sanduíche que a velha mãe fazia, uma coisa, a gente levava, né? Mas depois eu não estudei mais porque eu tive um problema da vista, já quando era nascida e eu não sabia. E às vezes eu ia para a escola e a mulher passava um negócio do quadro e eu nem enxergava direito. Ficava perguntando aos outros como era. Aí eu parei, tive medo de estudar. Mas quando foi nos anos 35 para 40, aí teve aqui um lugarzinho chamado admissão. Quem tivesse começado ali, fizesse aquela admissão, aí completava o primário, aí ia fazer o ginásio. Aí a minha irmã era mais velha, ela já tinha 38 anos. Aí ela foi e enfrentou isso. Aí foi, ela passou, fez o ginásio, depois fez o pedagógico, aí se formou a professora. Depois fez o concurso do Banco do Estado, passou, e depois fez o da prefeitura e passou. Ela morreu agora, está com um ano, com 91 anos, Rosita. E a igreja aqui nossa foi começada em 70. Antes nós tínhamos um padre aqui, chamava Antônio Lima, que era daí das Cacimbas. E a meu pai e a minha tia aqui, tudo, era primo legítimo desse padre. E o padre gostava muito aqui, e tinha essa tia da gente que não casou, gostava muito, que ia para lá, para a missa. Aí falando, inventaram de fazer aqui a igreja. Aí tinha um grupo, e a missa era feita no grupo, que não tinha. Aí depois foram, o padre, a minha tia, falou com o meu pai, se o pai dava a localidade para fazer a igreja. Mas então, está na sua mão. Que essa irmã do pai, ela ficou, não casou, ficou mais o pai aqui na terra, desde que chegou. Justamente era ali onde é a igreja hoje. Era ali, tinha uma parte que ela tomava conta ali. Ela botava a rocinha dela, onde tem a pracinha aí, sabe? Era ali. Tinha até 2 pés de manga grande, era um ciúme da manga. Era do meu pai. Aí chegou, Tony Lima falou, o pai deu 2 chão, o da igreja e o do padre. 90 metros ali. Não, 10, 20 metros. Ele deu. Aí fizeram a igreja, ficou o chão, para depois fazer a casa do padre. Aí batalhamos, comecemos, aqui tinha muita pedra, botamos aqui a fome, o povo para carregar as pedras, voltar dos alicerces, né? Aí foi e levantamos a igreja. Era Nossa Senhora das Graças. O povo aí se reuniu. E o povo era meio católico, né? Já a família toda, tanto do lado como do outro, povo tudo. Só assim que fizeram a reunião. Que nem inventaram um pastori em 1970 para ajudar na igreja. E Deus ajudou, que foi um lucro que todo mundo ficou besta. É o povo aqui mesmo. A menina daqui, tinha uma irmã minha, que era a Diana, tinha 2 vizinhas ali, que era a mestre e a contramestre, todo jeito aqui do cavaco mesmo aqui. De fora não tinha nada. Aquela veio azul e vermelho. Cada um trouxe. Uma parte, 7 era azul e 7 era encarnado. E a do meio era a Diana, era 2 cores. Aí começaram ali, aí pronto, aí foi contar a história. Aí começaram, aí o povo vinha, começou a pastorear perto de Natal, e o povo foi animando, e o povo de fora foram vindo. E um botava 1, outro botava 2, e foi tapeando. Para terminar a história,
Quando terminou o pastoreio, todo mundo ficou de boca aberta. Apuraram 10 mil reais naquele tempo. Naquele tempo eu era menino, trouxe mais por o azul a minha parte, assim, né? Aí eu sei que desses 10 mil contos, levantaram a igreja e começou. Depois o padre Tony Lima chegou e disse: Caro, para ficar mais bonito, dê essa frente aqui para fazer uma pracinha. Aí fizemos o nome da praça. Nasci, eu terei 81 anos, só não nasci no mesmo canto, porque foi aí na frente. Porque esse terreno aqui, até a igreja, era aqui do meu pai. A feira começou devagarzinho e terminou a monstra, né? A feira começou, que nem a história da Arapiraca. Não falou, tudo não disse, que começou no pé do pau. Foi assim, você já sabe. Aí lá começou a feira. Rapaz, era um negócio fora de série. Era aí 14 ou 15 ruas, completa de um canto a outro. Via gente de todo canto do mundo. Começou ali no pé de pau, foi aumentando e a cidade crescendo. E o povo vindo negociar. O comércio certo era da igreja velha, aquela rua ali. Manuel André ali. Era ali. O comércio começou ali, onde tinha as lojas. Tinha as festas todas, no meio do fim de novembro, por aí, tinha a festa da padroeira. Certo mesmo, era no mês de dezembro, ou no mês de janeiro. No começo, assim, eu sei que terminava no dia 17, ou no dia 19 para o dia 20. Ela encerrava. Rezava 9 noites de festa. As novenas de Nossa Senhora das Graças. Tem, agora que está mais forte a igreja. Tá animada, graças a Deus. Esse ano tinha um parquinho, mas por causa de muita coisa que os parques diminuíram mais, né? Hoje tem ainda, mas esse ano deu um leilão até bom, rapaz, 40 e tantos mil contos. O leilãozinho lá. Até o padre está reformando a igreja, ajeitando lá. Era o que mais tinha. Quem tinha uma bodega, contratava um guerreiro que era para vender as cachaças. Aqui morava, depois de tudo aqui certo, viu falar de João Lúcio? E foi o prefeito de Arapiraca 2 vezes, dos primeiros prefeitos. E ele veio e casou com uma menina que tinha a parte aqui dos Ventura, era a Inês. Aí veio morar aqui. João Lúcio era dos Caetitu ali, a família dele lá. Aí vieram morar aqui, casou com a menina e morou aqui. Aí ele botou a primeira bodeguinha, foi ele que botou. A bodega era que nem vender cachaça, uma chasquinha, uma besteirinha. Começou aquela bodeguinha assim. O povo dizia que era melhor, mas eu acho que é a mesma coisa, né? O charque, o bacalhau, o mais que tinha mais condição, tinha quase tudo ali. Aqueles alto-falantes aí, muita gente tinha. Tinha sempre mais que gostava era o Jabalúcio. O Jabalúcio chegou até a ter trio, né? Fez até trio para a coisa. Zé de Sá era locutor. Naquele tempo, nas festas de santo, os caras iam passar música para ganhar dinheiro. Os caras pediam a música para a namorada e eles passavam lá. Tem o locutor, né? Aí o cara fazia o pedido, eles diziam, que música? Aí o cara ia ouvir a música. Ele tem uma taxinha ali, aí ele, né? Todas as festas. Não, tinha o dia 30 também, que era formado. Aqui na Arapiraca, o dia 30, é o dia da emancipação, que tinha a passeata, era. Aí também era muita gente. Tinha a festa do Alto Cruzeiro, tinha a festa das cacimbas. Essa do Alto Cruzeiro era antes no Natal para ano. Era 8 dias assim. A das cacimbas era em janeiro, terminava no dia 6. Era assim, cada um tinha sua data. Não parou, diminuiu, porque naquele tempo trazia em todo canto. E ia para esses cantos até para fora, lugarzinho fora a gente ia. Aí a zabumba tocando e os caras pedindo o leilão. Mas era da igreja daqui da Cidadão. Os particulares, era que tinha as festinhas. E ainda tinha os particulares. Você fazia uma promessa e fazia aquela festinha. Tinha por aí afora, aqui embaixo, ali para ali, tinha. Tinha. Zambosa era um moreno que morava ali, onde é o C5 por ali. E tinha outro famoso, que é aí perto do Canaã, Saturninho. Era o rei do zabumba do povo lá. Tudo era um terno que eles tinham, zabumba. Era 2 pifes, o zabumba, uma caixa e um tarô. Era isso. Era 5 pessoas, 5 era 6 componentes. Aí um puxava no
do pife e os outros batiam nas zabumbas e nas coisas. Esse povo era daqui, tinha muita, nesse tempo tinha muito, rapaz. Para todo canto os caras inventavam um terno, uma dupla assim, uma coisa. Porque a gente era a festa que tinha. Quando tinha uma festa, se não tivesse uma zabumba, eu podia que não era festa. Rapaz, tem aquela cantiga, o amor nasceu de uma espuma, de uma cerveja, foi que nem a minha, assim. Eu fui às festas de janeiro, né? As festas formadas da Arapiraca. Mas eu perdi a noite, eu não tinha o que fazer. Aí lá eu via ela pela primeira vez. Aí deu um negocinho para aqui e saímos e fomos embora. Aí na derradeira noite de festa, ali de frente à igreja velha, tinha um carrão manchãozinho, pô, chamava. E a banda tocava, era um negocinho ali. Aí tinha um bar de um colega daqui da gente, daqui. É da Baixa Grande, mas é da família daqui. Aí nós fomos para lá. Aí nós ficamos numa mesa, eu e um colega ali do Fernando. Foi mais tarde, ela chegou, mas os irmãos, não sei quem, e estava em pé. Aí nós convidamos, se ela quisesse estar sentada, elas vieram. E essa historinha começou. O que é isso? No copo de cerveja, aí começou. Aí ela sentou, pegamos conversar. Quando foi uma hora, eu peguei uma caixa de fofa, assim. Aí disse, diga o seu nome. Aí ele escreveu o nome. Aí eu digo, aqui ela der dos dois, pode ter chance. Aí ela chegou e me entregou. O nome dela mesmo é Sebastiana Macara, mas esse tempo era um apelido, era Valdete. Aí ela me deu o papelzinho. Aí o cara ficou atrás da caixa de fofa, a caixa de fofa é minha. Aí fiquei, e por isso que eu nem pensava. Aí depois se encontramos de novo e deu certo. Não, aí começamos a namorar, né? Aí quando foi com um ano, aí nós vemos. Mas eu ia lá. O pai dela, ela tinha uma casa aqui e o velho vivia na bananeira. E trabalhava lá. Tinha uma filha lá. Era José Luiz, com Bem-vinda. Bem-vinda, não tem outro nome que eu estou esquecido aqui. Era velho de Pernambuco, esse povo. Mas escuta, aí nós já moramos um ano. Quando foi com um ano, nós veio. Natal, eu fui noivar. Cheguei lá, o velho pelejou para eu casar. Eu digo, não, eu não posso casar agora. Agora, eu vim noivar, mas casar eu não posso, não. E ele disse, mas eu não moro aqui, ela mora aqui, mas a mãe, não sei o quê. Mas tinha uns irmãos que vinham de vez em quando aí, morávamos aí. Aí eu disse, e caso sim, se o senhor pegar com a despesa, com a despesa. Aí ele disse, não. Aí eu fiquei. Foi no outro ano, eu casei aqui, nessa casa aqui. O padre era nosso colega, você quer casar aqui? Eu disse, caso. Aí ele veio e casou eu aqui. 1969, eu casei aqui. Padre Antônio Lima. Comemos uma mesa e fez o altar e casou. Tinha um alfaiate aqui na cidade, aí eu comprei, que era chamado Euclides. Aí eu comprei o terno. Já tinha essa casa aqui, eu fiz ela antes, eu peguei um ano bom, aí construí a casa. Fiz a casa, comprei. Construí as paredes e cobri. Aí fiquei aqui. Depois eu vi um ano, vim, reboquei, fiz o contrapiso. Aí, quando eu noivei, aí eu fui até. Fiz o piso, fiz as coisas para preparar para casar. Então naquele namoro já era meio... A gente já dava os cheirinhos, os beijos, os apertinhos, já dava, né? Saía, mas era pegado na mãozinha, já saía. E a avó, a sogra ia encostada, né? Aí ia para casa da família dela, para aqui, para lá, e era assim. Aí eu ia lá quinta e domingo. Pronto, assim. Só 2 filhos. Ana Paula Macário da Silva. E o filho é Thales Eduardo. A Ana Paula foi aqui, mas o outro foi na da Senhora de Fato. A parteira veio e pegou ela. Era uma mulher chamada Antônia Goda, esse tempo, né? Agora, já o outro foi lá, né? Agora eu tinha uma tia aqui que era a parteira geral daqui, chamava Maria Dudu, conhecida por Eia. Aí eu fomos trabalhando, né? Aí, depois eu ia botar o nome dela de Patrícia. Mas depois tinha um maloqueiro aqui que não chamava o nome, só chamava só Patrício. Aí eu desisti. Aí a minha sogra chegou aqui, pegaram pra cá também, aí nós ajeitamos pro tempo. O nome dela é Paula. Agora do Thales foi eu mesmo.
eu vi em uma revista cristã o nome de Tales. Aí eu digo, não tinha por aqui, aí eu cheguei e botei. Então eu tenho um filho do Tales e 2 da Ana Paula, 3 netinhos. É a família. Um é Mateus Moraes Liberato Macaro. E o outro é João Liberato Macaro da coisa. E o mais novo é Luiz Otávio Macaro, que é filho do meu filho. O fumo era começando. Quando meu pai começou, não tinha nada de fumo, de macaco, nem de macaca, nem nada. Lá, onde eles nasceram, que era o município de Anadia, eles começaram a nascer um pé de fumo, e esse pé de fumo lá ficou grande e bonito. Aí uma pessoa dizia, eles diziam, vamos tirar aquela folhinha amarela para cheirar, para fazer. Aquela folha grande, quando a garganta estava inflamada, botava aqui, amarrava. Foi aquele remédio. Aí depois um inventou de enrolar aquela folhinha seca e tirar os tragos, né? Aí começou. Aí disse foi quando o fumo clareou. O remédio era caseiro do povo. Se tomava as garrafadas, alguma coisa inventava um, outro inventava outro. Agora a rezadeira era muitas, sabe? Era aqui uma Dona Maria, que a gente chamava Dona Maria Sertão, a Dona Clova ali, outro para lá, sempre tinha. Canaã, cada um onde tinha o mais sabido, o povo procurava, né? Não, só meu ramo, eu nunca tive usura. Eu nasci como meu pai aí. Nós plantávamos fuminho. Eu ajudava ele, depois nós fazia cada um seu. Trabalhar mais ele. Aguar a planta, ir para a roça, quebrar o fumo, a limpar mais ele. Tem o aguador, né? Você sameava a planta, passava 8 dias aguando, 3, 4 vezes no dia. Antigamente cobria. Aguava bem cedo de noite e cobria. De noite, para o sol diminuir. Mas depois inventaram onde cobrir. Aí aguava 3 vezes todo dia. Com 8 dias ela estava nascendo. Aí ia ajeitando, depois arrancava para mudar. Aí começava a fazer os canteiros, a mulher mudar com o dedo assim, prontinho assim. Aí daquela dali, quando estava grande, aí levava para o curral de fumo. O ano mesmo certo, para não perder, é o mês de São João, que é o junho. Mas o povo planta junho, maio, muita gente, os espertos das terras mais quentes, começa em maio. Maio, julho e junho. Esses 3 meses tem que dar planta fumo. Aí você vai cuidar do fumo, né? Você vai, mais tarde você dá uma limpar o canteiro. Que nem uma enxada limpar o terreno assim, né? Você pega a enxada e vai limpar. Chegar uma terrinha naquele fumo. Você faz um canteiro assim, aí faz as covas. Uma cova aqui, outra aqui, outra ali. Quer dizer, um canteiro era 25 braças. Você botava 80 covas, botava 80 pés de fumo. Aí depois você ia limpar. Aí ele ia, quando ele estava assim, bonitinho, parradinho na cova, você via e botava o adubo. Comprava o adubo, a torta, outros adubos, aí ia adubar o adubo. Quando ele já estava formadinho assim, o cara vinha, levantava a terra de um lado e de outro. Aí, mais da frente, aí ele estava bom de tirar a sapatinha. É aquela que folha que tira, que vem das armazéns aí. A folha. Aí vai aquela sapatinha. Mas para fazer um fumo bom, aí quando o fumo acaba de capar, você dá aquele tempo desoiava. Hoje o povo não desoia, não, bota um produto. A gente desoiava 3 desóias. Na segunda desóia tirava o bacheiro. Era a segunda folha. Aí, com as 2 semanas, quebrava o fumo bom. Desoia para tirar o olho, para não maltratar o fumo. Não. Já que o fumo, quando chega a esse ponto, você capa. Entendeu? Tira o olho. Aí ele vai crescer, a folha abrir assim. E aí vai nascer, cada uma folha nasce um olho. Aí você tem que tirar de 8 em 8 dias. Se não tirar, o fumo se acaba. Queima. Não tem mel, aí o olho chupa. Quebrar, o fumo fica desse tamanho assim, sabe? É assim um pé, fica desse tamanho assim. Aí você vai, tira a chinelinha, tira o bacheiro, aí depois fica 8, 10 folhas. Aí você vai e quebra as 10 folhas, deixa o toco lá. Aí bota no varal para secar. Com 10 dias, 12,
Aí ele tá sequinho. Traz para casa para a mulher destalar. Aí o cara que nem eu e outro, de noite ia enrolar o fumo. Fazia a bola de fumo assim. Quando é em janeiro é que ele tá curado. Aí você vai virar, do dia que você enrola, você vai virar 90 dias para poder ele curar. O virar, você vai, que eu disse, antigamente não tinha nada. Você virava numa forquilha. Botava um pau assim numa forquilha aqui, outro aqui, você botava um pau. Quando enrolava o fumo, enrolava naquele pau. Aí aquele pau fazia aquela bolinha de fumo, aí botava no sol, encostadinha no canto. E ela ia. E você tinha que virar todo dia. E toda noite botar para dentro. Aí depois a ciência foi aumentando, aí descobriram uma macaca, descobriram o macaco que virava o fumo. O macaco já é assim, um banco mais bem feito, uma boca lá, e outra coisa, você bota um sario, é para enrolar o fumo. O cara com a mão aqui rodando, e você segurando aqui, até aquele fumo terminar. Já foi feito numa balaia. O cara, eu fazendo o fumo aqui da balaia. No outro dia tirava da balaia para botar no cacete. 3 homens para virar o fumo certo é 3. É um na mão, outro na corda e outro no macaco. O macaco é para torcer, para apertar o fumo. E você está na mão, ajudar aqui na mão, para arrumar bem certinho assim. Se fosse a safra grande, você tem que pegar 2 horas, 3 horas. Virava até 8 horas ou 9 do dia. Aí pegava o sol. Ele passava o dia todinho no sol. Tinha canto, você não podia nem entrar do salão com aquele bafo. Cheguei quando o fumo era bom. Quando tá quebrando mais, sabe? Muita gente se bebedava com o ajofo do fumo. Quando tava quebrando, ele sai aquela água, né? Aquele abafo. Mas tem outros que se acostumam. Aí pronto, aí aquela folha, os caras compravam para os armazéns. As firmas aí, né? Primeiro veio aqui a firma da Souza Cruz, que faz o cigarro especial, né? Vieram para aqui, compraram, fizeram ali tudo. Eles compravam, beneficiavam para fazer a folha para o cigarro. Quando eles estavam preparados a sequinha, eles mandavam para a Bahia, não sei para onde. Lá os caras desmanchavam em cigarro. E aqui o povo ia fumar. Aí depois começaram a cortar, faziam os pacotinhos, para você não ter trabalho de cortar, e uma seda, fazia aquele tiquinho de fumo. Eu fiz muito. Aí acendia com um fofo e ia fumar, tirar aquela estragada. Nós não trabalhava fora não, eu só trabalhava no nosso. Aqui mesmo, aqui. Onde eu nasci aqui. Não, era que eu digo, cada um tinha o seu, não era? Nós era nossa família, a outra ali era a outra família. Cada um tinha o seu. Aí as mulheres estarando e as mulheres cantando. Primeiro, começou por metro. Por vender aqueles metros. Que era até um nome que eu estou esquecido. Assim. Era uma conta, não sei o quê. Mas depois surgiu a balança, aí começou. O fumo, você começou a fazer pequenininho, que não tinha material. Mas depois que tinha material, tinha gente doido que fazia bola de fumo até com 150 quilos. Para você curar aquele fumo ali, para ele ficar com 90 quilos ou 100. Ele gastava assim, no sol e das coisas. Rapaz, teve tempo que chegava, mas teve tempo que caía. Que dia as coisas hoje, né? Não vê assim, bola? Um dia 10 conto, outro dia 2. Naquele tempo que eu trabalhava mais, deu 5 mil quilos. Era uma pressão. No tempo do cruzeiro, antes não era cruzeiro só. Depois teve o cruzado 2, foi? Aí teve o real pro derradeiro. Para vender, era 5 contos, aqui quando dava preço. 2 contos, 3 contos. Hoje é 30 contos, tem canto, que é 25, 30 contos. Hoje estourou tudo, né? A despesa também é demais. E também o povo deixaram de plantar, que ninguém quer trabalhar mais. Eu tinha aqui 2 moradores, eu já tinha. Com pouca coisa, mas tinha que ter, senão não levava um sozinho. Era um eu chamava Vário, outro chamava Francisco. Morador, eles procuravam trabalho, ou você procurava que tinha o serviço. Aí achava. Mas depois você tinha que fazer uma casinha para eles morar. Aqui. Eu tinha 2 bioguinhos para morar, os 2 cabras. Era assim. Aí depois começou a cachorrada que o trabalhador tinha direito. Aí botava o cabo da questão e o povo foram dando medo e foram deixar de fazer as casas. Muitos derrubou para não dar o povo. Aí começou as coisas. Nós aqui, nós guardava a bolinha em casa para fumar em casa. Eu não comprava
Eu guardava para ficar o ano todo fumando. Eu fumei muito esse fumo de corda, né? Eu mesmo plantava, eu mesmo colhia, eu mesmo fumava. Eu, meu pai e meu irmão. O fumo é gostoso e cheiroso. Agora, se você chegar num canto, se tiver uma fumo e não for cheiroso, ele não é bom. Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. O bom é o primeiro. Você saber tratar, saber fazer direitinho, aí dá a primeira. Agora, se pegar chuva no vará, é difícil dar a primeira. Porque antigamente, aqui em Arapiraca, se plantava umas 4 ou 5 mil tarefas de fumo. Hoje, não, se brincar, não planta 1000. Agora, porque não tem mão de obra. Ninguém quer trabalhar. O meu cunhado chegou a plantar 1000 tarefas. E naquele tempo tinha gente de Pernambuco, da Paraíba, de todo canto para ajudar aqui, que o movimento era grande demais. E tinha os armazéns, era 5 ou 6 firmas só para comprar a folha, fora o fumo. E vinha gente de todo canto comprar o produto. Mas hoje é pouco. Cada um, quem plantava, hoje se brincar não tem gente plantando mais 100 tarefas, porque se plantar tem quem colha. E já tem muitas coisas que mudou, que aquele tempo o canteiro, tudo era na mão. E hoje tem um trator que faz os canteiros, tem um remédio que mata o mato, e tudo naquele tempo era mão de obra. Hoje, quem plantava muito o fumo tinha que se prevenir. Caminhão com 50, 60 pessoas. Vou para a roça por onde está, outro vou para outra, era assim. Não vê movimento. Mas que diminuiu mesmo. E a cidade foi tomando conta. Aqui, nós plantávamos fumo aqui atrás. Não, aqui nós lotearam, não tem nada aqui. Só tem um chão ou 2 aí. E esse baixinho aí, que era... Então, mas o resto cobriu de casa. Aqui da Arapiraca, para cá, para o Canaã, já está... É uma légua, já está quase tudo completo. E tudo plantava fumo por aí. Só não dos baixinhos. Todo mundo plantava fumo. Hoje aqui é poucos que plantam. Eu plantei até 2000. 2000 para cá eu não plantei mais. O pagode daquela época, que deu dica a você, é que era 100 anos também, o pagode. Um dos irmãos do meu pai era o rei do pagode, chamava Gervasso de Oliveira Lima. Ele era de lá, desse lugar, no Mundé, né? Lá ele veio, mas o meu pai, ele vai lá. O pagode começou assim. Não tinha casa de tijolo, né? Tudo era de taipa. Aquela casa de taipa, o cara dizia, vamos fazer uma casa. Aí tinha aqueles caras que gostavam de tomar uma, todo mundo ia ajudar. Mas já pensando no pagode da cachaça. Aí aquele cara, aí ia para o mato, comprava uns esteios, uma carreira de esteio, outra ali, outra aqui. Aí ia, botava outras coisas aqui, umas madeiras por cima. Depois, se tivesse dinheiro, botava a telha. Se não tivesse, cobria de capim. Aí depois aí ia pro mato arrumar vara para envarar assim, para tampar de barro. Deixava aquelas brechinhas assim. Aí o cabra chamava o cabra. Aí ia fazer o barreiro, que era para fazer o barro. Aí os caras tudo oficiados. Aí começou desse jeito. Aí os caras cavaram aquele monte de barro ali, aí jogava água, aí pegava 10 homens. Já tudo acostumado. Você chegar aqui, pegar aqui do meu braço, eu pegava no outro e fazia aquela roda. Eu ficava aqui gritando coco e os caras embaçando aquela massa ali. Quando aquele barreiro estava pronto, 2 iam, pegava os bolos e rolava, dava aqui o outro ia estar na parede. Quando pensava não, trancava a parede. Aí fazia outro e ia trancar a porta. Pensava que estava a casa pronta. Aí de noite, se juntava o homem que tinha a casa, tinha matado um bode ou um porco, que era para eles comer ali e tomar cachaça. E de noite amanhecia o dia do pagode. O pagode é que nem uma dança, não sabe? Agora que é mais forte. Aí o cara ia e tinha um cantador. Um cabo do coco, ou do rojão. Aí os outros respondiam. E a cachaça rolando. Aí esse tio meu que trouxe o pagode, que era um dos chefes de cantar. Aí lá tinha, naquele tempo, aqueles caras que tinham uma casa boa e um terreno, era um capitão ou um fazendeiro, né? E outra, tinha boca quente. Se você tivesse aqui um terreno, tinha um nome.
seu terreno aqui. Aqui é, vamos dizer assim, aqui é o Pulba, ali é o Mundé, cada um tem um chefão. Aquele chefão pode dizer que era aqueles coronéis. Agora era assim, se o seu trabalhador fizesse uma besteira, você queria matar ou fazer uma coisa, corria pro outro, não tinha que chegasse lá, que o outro não deixava. Era briga assim. Aí, pronto, aí começava o pagode. Aí esse meu tio era sabido, aí o lugarzinho, no nome do lugar lá, ele fez um pagode. Aí ele tirou esse pagode. Aí ele dizia, eu vou pra minha terra. Isso não era o pagode, era a marcha para começar. A marcha quer dizer a dança, né? Ele levezinho. Aí ele começava, os caras a responder, entendeu? Aí, pronto, ele começava. Aí eu vou pra minha terra, eu vou pra terra minha. Quem quiser pegar amor, bota um laço na parede. Aí os outros respondiam. Quem doida ontem eu peguei com um lacinho de fita verde. Aí dizia três versinhos desses. Quando todo mundo achava bom. Agora quando ele era no pagode, poucos ficava. O rojão era pesado. Aí ele gritava. No dono é quem domina é seu afeito. Boca só passou peito, só balança banoné. Mandei André, dominando a Conceição. Sou Duda do Barracão, seu dia lá no furado. Mandei Elia, dominando o quebra-machado. Estrela aí encostada, seu Olivo da Assunção. Aí fazia o bolo. Quando mais tarde inventava outra, outro inventava outra. Aí arrochava mesmo. Olha, menino, tinha hora, que era uma hora de relógio sem parar. Uma hora. A poeira cobriu, você não via ninguém. Aqui com lá era preciso parar para aguar o salão. O pagode era esse. Aí foi esse tio meu que trouxe para aqui. Quando ele chegou aqui, teve o negócio do fumo, aí todo mundo no fumo fazia um pagode. Chamava para aqui, outro chamava para lá e pô. Era um pandeiro, mas ele não, era o outro colega. Ele, nesse tempo, ele cantava e as duas irmãs respondiam. Aquele trio, nem uma música que estão contando aí. Às vezes era qualquer um cara ali, batia num pandeiro, qualquer coisa, só tinha um pandeiro. O pagode era mais um pandeiro. Olha, menino, cavaco foi pré-virado. Uma coisa eu vou te dizer. Se você for saber o que é o cavaco, é fora de série. Cavaco aqui já deu 5 prefeitos. Cavaco aqui. Cavaco já deu aqui uns 6 ou 7 vereadores. Chegou até a dar 2 senadores. E vereador foi rebanho. Padre já teve 4 formados. E tem 4 para se formar. Aqui. Tudo aqui do cavaco. Prefeito. Primeiro foi João Lúcio. Não, daqui do cavaco, né? Ele foi 2 vezes prefeito. Aqui. Aí veio depois veio Zé Alexandre, também foi. João Nascimento. E Agripino Alexandre foi vice-prefeito do Gino Vittar. Com 2 anos, o Gino Vittar teve um problema, morreu. O Agripino assumiu que era daqui do cavaco. Esse povo aqui de Saqué. Então, pô, primeiro foi 2 vereadores. Né Anjo, que era de um lado, e Antônio Ventura de outro. Aí depois veio para frente, veio um neto do Né Anjo. Depois veio um sobrinho meu, que é vereador já 4 vezes, ganhou agora de novo. E tem outro primo que ganhou agora também pela 2ª vez, chamava Pablo Félix. Pronto, é meu primo aquele menino. Seja do sindicato, sabe falar? É meu sobrinho, filho de uma irmã minha. Pesada. Se você, agora aqui, o cavaco, né? O cavaco aí, os Ventura, o coito aí, era do lado do João Lúcio. E só tinha aqui o meu pai, que era do outro lado. Naquele tempo eram os Pereira, pai de Claudenor, daquele povo, era assim. Aí viraram. Quando foi um dia, eles chamavam a cara preta com os outros povos. E os outros povos chamavam com eles cabana. Aí era aquele tortura. Tinha época que trocava tapa. Ali no Canaã morreu 4 ou 5 pessoas naquele tempo. Um matava para matar o outro. Os caras esperavam, menino, 4 anos para ganhar, para maltratar o outro que fez alguma coisa com ele. Entendeu? Aí pronto.
Aí esse Luiz Pereira Lima, ele era de Pernambuco. Ele veio para aqui e ele não sei que teve que se agradou do meu pai. Sempre vinha aqui. Aí ele começou a trabalhar, inventou o primeiro caldo de cana. Aí foi para ali, e o povo ia para lá beber o caldo de cana no sábado domingo com pão, que era a brincadeira que tinha, né? Ali, e o homem foi crescendo e ficou dos mais ricos da cidade. Do outro lado tinha Valdomiro Barbosa, gente boa também. Agora o povo que acompanhava, que desmantelava o povo. As brigas eram aquelas que teve, era assim. Aqui no Cavaco só tinha o pai. Depois chegou aqui um sobrinho, veio morar aqui, depois. Mas nós não tínhamos briga não. O meu pai era medroso, no tempo das campanhas ele não ia nem lá. Eu ainda ia, que eu nunca gostei de política não. Eu só vivia aí dentro da zoada, mas nunca discutia não. Mas quando eles ganhavam, por capricho, vinha dançar o carnaval na frente da casa do meu pai. A patota ali debaixo tudo. Aí o meu pai se escondia. Eu tinha uma irmã que era meia caralhada, que aquilo lá ainda gritava: vamos embora, bom de cabano. Aí começava aquela discussão. Né? Pai, vai pra dentro. E começou essa brincadeira. Aí foi que o homem foi melhorando de vida. Que esse Luiz Pereira, menino, para quem não conhece, que nem você, eu nunca tinha visto um homem igual a ele. O cara certo, não sabe? O cara que não quer nada, o cara que puder ajudar, o pai ajudou naquilo. Aí ele pegou uma amizade com o pai e o pai ficou voltando com eles. E aí, mas um dia esse João Lúcio foi candidato, porque era daqui, o pai votou no João Lúcio, caladinho. Mas aí ruim era dos outros, não era do João Lúcio, era dos outros. E aí nós vivemos a vida toda. Escuta, aí a raiva, rapaz. Aqui não chegou a isso não. Mas aqui da Baixa Grande, era dois irmãos, um de um lado e outro do outro. Quando um ganhava, só trava a bomba na casa do outro. Quando o outro ganhava, via só trava na casa do outro. Era assim. Dois irmãos. Agora um era da UDN, o outro era do PSB. Esse dedo com ela lá. Aí era assim. Aí onde morria a gente, trocava tapa. Agora os homens não sabiam não. Era eles mesmo aqui. Inventavam as coisas. Que de hoje, de vez em quando não inventa, né? E no Muniz Facão era do lado do Luiz Pereira, nesse tempo. Entendeu você? Aí, essa história, chegou um homem aqui em Arapiraca, se formou para doutor e veio, era aqui de Canudos, sabe que Belém, onde é Belém? Ele era desse lá, aquele tempo chamava Canudos, lá. Depois mudou para a cidade, trocaram o nome. Ele fez, se formou e veio trabalhar aqui, na Arapiraca. E ele, o cara, doutor bom, todo mundo gostava, mas era do lado aqui do João Lúcio. Aí o povo começaram e vai e bota o homem no fogo e o homem vai e se candidata para deputado, forçado por o povo. Porque era doutor, sabe, vai ganhar. O outro já ganhava também, do outro já tinha o filho que era deputado. Aí isso aí começou. Nessas alturas, um dia que política já está dizendo o nome, aí nessas alturas o homem vai e ganha. Ganhou a política. O daqui ganhou também, começou. Aí os de cá queriam que o outro acabasse com o negócio cá. Aí começava a briga, né? Os puxa-saco não era eles, não. Eram os puxa-saco. Você sabe aí, que hoje quando termina uma política, o que pede já vai se abraçar com o outro, né? Mas naquele tempo o povo não queria isso, não, queria brigar. A linha de trem chegou aqui, sabe que ano? Ela passou aqui em Arapiraca? Em 47. Ela foi chegando aqui, nós fomos até olhar ali na Mangabeira. Aí ela foi, veio, arrodeou, aí começou aqui, foi até colégio. Ela veio de Maceió, colégio aqui. Funcionava, o trem nós andava para todo canto dos trem. Era Maria Fumaça ainda. Ainda andei. Fui para colégio, fui para Palmeiras, às vezes. Nós ia passear mesmo, ia no trem, depois voltava, noutra coisa, ou no trem de tarde. E às vezes passava 2 vezes. Aí ele saía de Maceió, aí vinha de lá para cá. Aí vinha, passava Rio Largo, passava Issatuba, passava Atalaia,
passasse da Viçosa, passava no lugarzinho lá, perto de uma vermelha assim, difícil assim, aí seguia, aí Paulo Jacinto, Quebrangulo, Palmeiras dos Índios, Arapiraca e Colégio, Serraba e Colégio. Depois fizeram a ponte do colégio, aí seguia para Aracaju. O trem passava por cima da ponte. Mas depois foi caindo, hoje passa mais não. Não, era carga tudo, tinha trem de carga, trem de coisa. Só era no tempo quente era uma fumaça da preta, mas todo mundo era acostumado. Tinha cadeira especial e cadeira mais para coisa, assim. Tinha carroça de burro, aí começou o carrinho para aqui, foi aumentando, aí o povo foi inventando as coisas. Não, primeiro chegou uma jipioneta, e aí foi aumentando, e o povo foram fazendo, cada firma foi descobrindo um modelo, aí estourou mesmo. Homem, bicicleta aqui é que nem moto hoje, é o jeito. Tinha casa que tinha 5, 6 bicicletas. Tinha farol, um dinozinho e um farol. Você ligava o dino saía com o pneu rodando e o dino gerando. Aí acendia a luz. Tinha as lojas, né? Ainda tem uma hoje. Tem um agora que terou 60 anos que vende bicicleta aqui. 65 anos. Ali o Zé Nunes, detrás da Igreja Nova. Uma loja que tem ali. Foi dos primeiros que vendeu. Mas naquele tempo tinha muita loja aí que vendia. De cavalo eu andei pouco, mas bicicleta ainda tem uma ali. Só está parada ali, mas eu ainda tenho. Nós ia para a rua todo dia, para todo canto, de bicicleta aqui. Passa Marque. Pronto, ali era o lugar disso aí. Das paqueras. E você de noite, tinha o cinema na frente, né? Tinha o Poeirinha, que era o Banco Bradesco. Foi o primeiro cinema de Arapiraca. Era um cinema velho, mas era simples, tudo simples. Aquele salãozão e passava o filme. Era desse povo, Barbosa Leão, era dessa família. E o outro era de um cara chamado Dinho. O sogro dele era o dono do cinema. Chamava não sei o que Barbosa também. Era outro. Depois botaram o Triunfo, na Praça Luiz Pereira. Aí depois botaram o outro, vizinho Triunfo. Mas esse não teve muito êxito, não. Aí foi se acabou-se tudo. Nós tinha matinê, tinha segunda sessão, tudo. Tinha toda a qualidade de filme, de briga, de amor, de tudo no mundo. Aqui com os colegas, aqui nós tínhamos 4 ou 5 colegas, cada um tinha uma bicicleta. Toda noite, quando não estava trabalhando, nós ia para a rua. Era todo canto. Domingo só, sábado, domingo e segunda. Tudo tinha ali, toda coisa a ver. Aí tinha chupar rolete, lembra de rolete? Naquele tempo era um rolete por todo canto, o cara tinha uma barraquinha de rolete. A Pinguim era a mais famosa do estado da Lagoa, sorveteria Pinguim. Era ali da Praça Marques da Silva, era do Mauro Lima. Tinha sorvete de toda a qualidade e combinado. O combinado eram os 3. Sorvete de coco, de goiaba, misturava 4, ainda botava uma colherzinha de doce de goiaba em cima. Assim. Aí a gente saía daqui no verão para tomar um combinado e beber água. Muitas vezes depois do almoço eu ia para lá, pegava a bicicleta e ia. Aí o Ricardo teve aqui semana passada. Disse que vocês vinham aqui assim, tudo. Porque a Ana Paula conhece a mulher do deputado dela. Que nós conhecemos aqui. Arapiraca eu conheço quase todo mundo. Não, a Ana Paula disse que eu aqui quando ela dizia umas coisas e o povo, todo mundo só ficava meio admirado. Já veio o cabra aqui, rapaz, tu sabe de tanta coisa, e outro para aqui. Aí a história, a Ana Paula disse, se quiserem vir, vocês já foram na casa da Bilco uma vez, foi? Foram aqui na casa do Zé Toinho, que eu assisti tudo lá, no cinema uma vez. Aí ela pegou um brincando e disse, isso aí, graças a Deus, até hoje eu não me esqueci, não. O que passou-se nesse tempo. Eu só espero por Deus agora. Todo dia eu agradeço a vida que estou vivendo. Pô. Tenho meus 2 filhos que se formou, os 2 netos estão formados. Deus é o maior do mundo. Sem Deus nós não vivemos. Família também é um ouro da família. Uma família unida é muita coisa boa. Não, o segredo era só isso, trabalhar. Mas trabalhar. Agora fui um cara certo, nunca entrei em boança, nunca fiz nada. Sempre ajeitei os filhos, até hoje não tenho o que falar dos filhos. Tudo tranquilo, para canto, para outro. Arapiraca é o nosso sonho, nossa vida, né? Nasci e me criei aqui.
Já fui para muitos cantos, mas para morar nunca pensei não. 81 anos inteirei aqui da Arapiraca. Eu amo a minha cidade, por isso eu fui a morar. Inteirou 80 anos que eu moro nesse lugar, com alegria na cava, com o mundo assim a falar. Conheço aqui todo mundo, os vizinhos aqui legal, que todo mundo, seja ele, não vá pensar no outro lá. A gente vive por nós, deixa o outro para lá. A vida boa é aquela e você só pode guardar. Fofoca não tem vantagem, mentira não chega lá. Quem mentiu um dia descobre, a vergonha vai passar, tá bom?